Desenvolver um trabalho em equipe não é fácil e eu aposto que você já se deparou com os diferentes tipos de problemas envolvendo o seu time, não é verdade? Já deve ter visto alguns colegas desmotivados, participou de reuniões em que os debates não aconteceram da melhor forma, ou então já observou um chefe que não consegue cobrar os colaboradores que deixam de cumprir determinadas tarefas, não é verdade? Então se prepare porque essa série de vídeos é para você. Eu sou Reori Fidelis e esse é o canal Gestão para Todos. Sempre novas dicas sobre gestão para você aumentar o controle sobre o seu negócio ou então evoluir como gestor, crescendo na sua carreira profissional. No vídeo de hoje, eu quero começar a te apresentar uma nova reflexão que certamente você já vivenciou na hora de participar de um trabalho em equipe. Afinal, todo mundo que trabalha em alguma empresa ou tem o seu próprio negócio precisa se relacionar com outros colaboradores, com líderes ou com os membros da sua própria equipe. Para gravar esse vídeo, eu usei como base esse livro aqui. Com mais de 2 milhões de exemplares vendidos, o autor Patrick Lencioni mostra os 5 desafios das equipes. E esse é um livro que traz a experiência do autor com base num trabalho feito com vários executivos lá nos Estados Unidos. Esse aqui é um livro tão bom que eu resolvi dividir o conteúdo dele em 5 vídeos. Em cada um dos vídeos dessa série, eu vou falar sobre um desses desafios. Então já se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para você não perder nada dessa nova série. O Patrick, autor desse livro, ele chegou à conclusão de que a grande dificuldade enfrentada nas empresas é de criar uma cultura em que todos os colaboradores estejam remando na mesma direção. Afinal, como toda equipe ela é composta por seres humanos imperfeitos, elas são inerentemente disfuncionais. E na hora que a equipe começa a lhe bater a cabeça, ele identifica 5 desafios que normalmente causam problemas em efeito cascata. Para ele, esse é um problema que afeta diretamente as lideranças nas empresas, mas que não fica restrito apenas a quem ocupa o grande cargo de liderança. Esses 5 desafios podem ser vivenciados por um executivo lá no alto escalão organizacional ou mesmo por um grupo em um nível hierárquico mais baixo na empresa, mas que precisa se unir para cumprir uma determinada tarefa. A partir desse momento em que a equipe está formada, ela está suscetível aos mesmos problemas e os integrantes do time, se eles não tiverem uma postura focada em eliminar esses desafios, a coisa vai dar errado. O certo aqui é que a cultura de uma equipe bem-sucedida, que consegue aí vencer as práticas que corrompem essas relações entre os times, ela só é resistente quando os líderes, os colaboradores envolvidos conseguem eliminar esses 5 comportamentos nocivos nesse grupo. Então vamos falar sobre esses 5 desafios. Nós estamos falando aqui da falta de confiança entre os membros da equipe, do medo de conflitos que contribuem para a evolução do time, da falta de comprometimento em relação às decisões tomadas, de evitar responsabilizar os outros e a falta de atenção aos resultados. Vamos falar então sobre esse primeiro desafio, essa grande dificuldade enfrentada pelas equipes. A falta de confiança é um problema que contamina os times, seja qual for o tipo de trabalho desenvolvido. De maneira geral, isso vem da falta de vontade de cada um em se mostrar que é vulnerável dentro do grupo. Ou seja, os membros da equipe eles não se comunicam, não se abrem, não falam sobre os seus erros, sobre as suas próprias fraquezas, o que impossibilita a criação de uma base de confiança forte. Se essa situação se imperar dentro da equipe, os membros não vão conseguir se envolver no trabalho. E a equipe só deixa de atuar na defensiva quando os colaboradores ficam mais à vontade, sem o medo da exposição de uns para com os outros. Se conseguirem assumir esse comportamento, fica muito mais fácil focar a sua energia no trabalho que precisa ser feito, ao invés de ficarem prezando pelos tratamentos com pouca honestidade, com politicagem e esses comportamentos que contaminam todo o ambiente. Normalmente é difícil alcançar um grau de confiança baseado na vulnerabilidade. Por quê? Porque a gente passa por um processo educacional em que a maioria das pessoas bem-sucedidas que a gente vê por aí adota um comportamento de autoproteção da sua reputação. A gente morre de medo de que os outros descubram as nossas falhas e com isso a gente acaba se fechando. Você já deparou com essa situação por aí no seu trabalho? Deixa aqui no comentário qual é a experiência que você tem vivenciado por aí. Manter esse comportamento de falta de confiança gera uma perda de ânimo, já que os membros do grupo relutam em assumir os seus riscos de pedir ajuda, de mostrar problema, e aí as coisas acabam não andando.
Sem confiança uns nos outros, os colaboradores da equipe adquirem uma série de comportamentos prejudiciais ao rendimento do time. Olha só isso aí. Escondem as fraquezas e os erros, hesitam em pedir ajuda ou feedback, hesitam em oferecer ajuda a quem está fora da sua área de responsabilidade, tiram conclusões precipitadas sobre as intenções dos outros, sem se preocupar em esclarecer. Não reconhecem e não exploram as habilidades e competências uns dos outros, perdem tempo e energia controlando o próprio comportamento para causar uma boa impressão, guardam mágoas e temem as reuniões e também procuram motivos para não se encontrar com os colegas. Por outro lado, quem consegue vencer esse desafio e não se importa em mostrar a sua própria vulnerabilidade para poder criar aí um ambiente de confiança, atrai para si um ambiente mais positivo baseado nas seguintes ações. Admitem as fraquezas e os erros, pedem ajuda, aceitam perguntas e informações sobre a sua área de responsabilidade, dão uns aos outros o benefício da dúvida antes de chegar a conclusões negativas, assumem risco dando feedbacks e oferecendo ajuda, valorizam e exploram as habilidades e experiências uns dos outros, investem tempo e energia em questões importantes e não em politicagens, e oferecem e aceitam desculpas sem hesitar, anseiam por reuniões e por outras oportunidades de trabalhar em equipe. Para acabar com a primeira dessas 5 disfunções que prejudicam o trabalho em equipe, o autor do livro destaca algumas atividades que podem surtir um efeito positivo entre os colaboradores. A primeira dica é investir em um exercício de histórias pessoais. Cada membro da equipe tem a oportunidade de responder perguntas sobre si mesmo. Nesse exercício, deve-se prezar primeiro por perguntas não muito profundas. Por exemplo, o número de irmãos, a cidade natal, os desafios da infância, qual é o passatempo preferido, o primeiro emprego. Descrever essas características contribui para criar uma base pessoal e facilita o relacionamento por esse caminho. Dessa forma, aumenta-se a empatia, a compreensão e fica mais difícil fazer julgamentos comportamentais pré-definidos. Esse exercício aí pode durar em torno de uns 30 minutos com todo mundo. Um outro exercício que pode funcionar é o chamado exercício da eficiência da equipe, onde os colaboradores devem destacar a contribuição essencial de cada membro para o resultado no grupo como todo. Assim, podem mostrar também o que a pessoa faz de bom, o que ela poderia se desenvolver. Todo mundo pode passar por uma avaliação como essa. Esse é um exercício um pouco mais arriscado do que o anterior, porque as pessoas podem falar algumas dificuldades. Mas mesmo assim é importante para levantar informações relevantes sobre como cada um pode contribuir para o resultado inteiro da equipe. Um terceiro trabalho é o uso desses perfis de preferência, de personalidade e comportamento. São aqueles testes que oferecem uma descrição comportamental de cada um dos membros da equipe, com base naquilo que eles pensam, falam e como que eles agem. A vantagem desse tipo de exercício é que não há um julgamento entre as pessoas. Ninguém é melhor ou pior do que o outro. E normalmente existe um alto nível de participação em cada um para identificar qual é o seu tipo de personalidade. Um dos exemplos que o autor traz é a aplicação do modelo DISC, que mostra como que é cada um dentro do time. Uma outra possibilidade é você fazer uso dos feedbacks 360 graus. Essa é uma ferramenta que traz o maior risco, mas que também pode trazer resultados valiosos. Por que eu falo que traz riscos? Porque cada um dos colegas, além de falar das características positivas, também acaba fazendo críticas entre os outros. Mas tendo cuidado, dá tudo certo. A única ressalva que eu faço aqui ao uso desse tipo de avaliação é não relacionar com as avaliações de desempenho, para não comprometer as condições do trabalho. Tá certo? Porque senão aí a politicagem que rola solta mesmo. Agora, uma coisa que o autor traz nesse livro dos 5 desafios das equipes é como que o líder deve se posicionar para tratar cada um desses desafios. No caso da falta de confiança, é importante que o líder seja um dos primeiros a se mostrar vulnerável. Dessa forma, ele arrisca perder o prestígio dentro da equipe, mas ele acaba incentivando os outros a fazer o mesmo. Um outro ponto é que os líderes devem criar um ambiente em que não há punições ao se mostrar essa vulnerabilidade. Pelo contrário, o líder deve mostrar que ele é vulnerável de uma forma sincera, nada muito ensaiado, né? Se a equipe percebe que tudo na verdade é um grande ensaio para manipular o grupo, aí é que o caminho da perda de confiança se perde mesmo. Então trabalhe na essência, na relação você como líder com todo o seu time. Gostou desse conteúdo? Então já se inscreve no nosso canal,
que nas próximas semanas a gente vai falar mais sobre esses desafios da equipe e eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença para você conduzir um bom trabalho junto com o seu time. Um abraço e até mais!